Mas a velha política, para mim, é justamente representada por uma pessoa que passa 27 anos no Congresso sem ter aprovado um projeto de relevância. Isso, para mim, é a velha política. Caio, por favor. Bom, aqui me permita discordar, até porque as pessoas podem evoluir, né? De fato, o presidente Bolsonaro, ele era um deputado do baixo clero, era um deputado corporativista, votava muitas vezes, inclusive, com o PT, né? Só que agora, né, no frigir dos ovos e, de novo, trazendo o elemento de comparação, ele está à frente de um governo que não tem um escândalo de corrupção, apesar de toda a devida vigilância da imprensa e dos demais poderes fiscalizadores. Né? Então, é muito importante sopesar isso. De fato, você pode trazer esse elemento. Eu sou contra essa reeleição prolongada. Inclusive, quando você vem e diz que o parlamento representa o povo brasileiro, eu contesto essa informação, porque, como eu disse, a eleição ela não é um processo isonômico. Ela não garante igualdade de condições eleitorais. Como você vai competir com um candidato que é financiado por dinheiro público, que tem um gabinete trabalhando exaustivamente, né, pela sua reeleição? Como que você consegue competir com candidatos que já aparelharam a máquina pública e que têm servidores cujos salários e, portanto, cujas famílias dependem diretamente dessas verbas? Né? Então você tem clientelismo, voto de cabresto, compra de votos, isso ainda existe no Brasil. Isso ainda existe no Brasil. Então, na verdade, você parece estar mais alinhado, doutor, com a frase do Rodrigo Maia, né? Que disse uma vez, quer conhecer o Brasil, visite o parlamento. Não, você quer conhecer o pior do Brasil, você visita o parlamento, porque lá estão representados todos esses vícios da República. E, mais uma vez, as críticas ao governo Bolsonaro, a gente não vive num mundo binário. As críticas ao governo Bolsonaro, e muitas delas são pertinentes, elas não excluem as críticas ao Congresso Nacional. O sistema ele pode estar viciado em uma série de aspectos. Agora, convenhamos, a campanha eleitoral, né, do presidente da República custou menos de $1 milhão. Só em termos... E não usou dinheiro público, pelo menos não que eu saiba. E doações individuais, vaquinhas, esse tipo de coisa. Vamos fazer só a comparação, né? No caso do Rodrigo Maia, já que a gente está falando dele aqui, R$1.800.000 de custo de campanha, R$700 mil de dinheiro público. E qual foi a votação dele? Um pouco mais que 70 mil votos. Quase não se elege. Então, esse é um dos homens mais poderosos do Brasil, que em delírios de grandeza sonhou em ser presidente da República, iniciou aí uma pré-campanha, uma pré-candidatura. Imagina, o cara acha que pode ser presidente da República e no seu estado não consegue mais de 80 mil votos. Né? Essa é a representatividade popular dessas lideranças. Então, quando eu falo de elite política, eu estou me referindo a isso. Esse pessoal que faz um sucesso tremendo no ambiente partidário, no ambiente midiático, mas que não pode sair em praça pública, não pode pegar avião de carreira, que certamente não é o caso do presidente Bolsonaro. Então, feitas todas as críticas, é importante fazer também todas as ressalvas. Vamos colocar, então, mais um elemento nesse debate de hoje, porque o nosso assunto é a interlocução, né, de um presidente com o Congresso. Alguns ex-ministros palacianos, ministros relevantes, enfim, que ainda estão por aí, em pelo menos 2 governos, afirmaram para todo mundo ouvir que o Congresso manda demais e que muitas vezes não deixa governar. Aí, o questionamento para vocês, isso é verdade ou apenas falta de habilidade política? Tudo errado essas perguntas. Começamos com você, Augusto. Eu acho que a resposta, para mim, é bastante clara. Acho que é totalmente falta de habilidade política. O Congresso não manda demais. O Congresso, por enquanto, tem atuado, e aqui, guardadas, obviamente, as críticas necessárias, acho que o trabalho recente do Rodrigo Maia é um trabalho que tem que ser elogiado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então, eu acho que, na verdade, o presidente atrapalha muito mais o andamento das medidas do seu próprio governo, que são medidas importantes, do que o contrário. Vamos ver agora, e o isolamento do presidente é tamanho, é só a gente acompanhar. O presidente, de um ano para cá, que movimentação
ele fez para se aproximar de líderes de bancada, para tentar formar um mínimo de coalizão. O ministro da Educação, recentemente, e não é a primeira vez que ele faz isso, fez uma piada de cunho extremamente racista com a China, que, vamos lá, que benefício, como se uma piada racista tivesse algum tipo de benefício, mas a troco do quê fazer uma piada daquela no momento em que nós precisamos estar cada vez mais próximos do enorme parceiro comercial que é a China para o Brasil? Caio? Bom, a pergunta era se é possível fazer interlocução política sem o toma lá da cá. É possível, mas é um processo doloroso, como todas as mudanças, né? Eu já tive a oportunidade de comentar isso aqui na CNN, né? Independência traz a ideia de maturidade, só que amadurecer dói. Então aí você tem o Congresso chiando e esperneando, mas eu prefiro isso 1000 vezes a um Congresso bovino, a um Congresso comprado. Esse era o estado das coisas. Aí você pega uma situação como a reforma da Previdência, né? Uma ampla reforma de cunho impopular, porque obviamente tem muitas pessoas que perdem direitos, perdem um pouco da sua expectativa de renda, né? na terceira idade, esse tipo de coisa. Isso não foi aprovado nesse ambiente tóxico, né? De compra parlamentar, sendo que isso foi legitimado. Imagina, a imprensa aceitou essa realidade passivamente, né? Isso era manchete de jornal. Temer autoriza Maia a negociar cargos pela reforma da Previdência. Isso foi uma coisa descarada, né? E você percebe que, mesmo assim, eles não lograram êxito. Por quê? Porque você dá a mão, eles querem o braço. É uma senha insaciável. Essa turma foi toda picada pela mosca azul. A gente sabe como Brasília funciona. Então, se você não tiver uma ruptura, se você não tiver uma gestão disruptiva, se você não marcar posição, né? Se você, em alguns aspectos, olha, eu sou um cara conservador, eu sou a favor de mudanças graduais, paulatinas, mas se você não radicalizar e parar de transigir, né, com esse tipo de prática, você não vai avançar a agenda pública. E quem tem que fazer esse controle é justamente a população. Porque quando o governo federal estava empurrando a reforma da Previdência sem precisar lotear os ministérios, a imprensa, grande parte da imprensa, estava comprando a narrativa de que o governo estava atrapalhando, né? De que o Rodrigo Maia era o pai da reforma da Previdência. Ora, se fosse o pai, essa criança demorou muito para nascer, né? Porque não foi em 2017, não foi em 2018, foi só nascer em 2019 e depois de muito esforço, de muita pressão popular e desidratada. Vamos pegar, já que a gente estava falando do Centrão, pegar aquela frase lamentável, né, do Paulinho da Força, quando diz que com as verbas, né, economizadas aí pela reforma da Previdência, qualquer idiota se reelegeria. Então a preocupação do Centrão, fisiológico, né, não é o interesse público, não é o melhor para a nação, não é o melhor para a saúde fiscal do país, é prejudicar o orçamento durante a gestão do governo Bolsonaro, por questão política em 2022. Então, assim, é desse ambiente tóxico que a gente está falando. Eu acho que algumas coisas na vida a gente não pode transigir. Moralidade é uma delas. Não tem que lotear mesmo o governo. Não tem que lotear. E aí cabe a quem? A imprensa vigilante, né? Destacar esse tipo de falcatrua. Onde estão as manchetes falando que o presidente Rodrigo Maia atropelou o regimento da Câmara? Tem vídeo, tem live do deputado Marcel Van Hatten denunciando. Ele fala, olha, isso aqui é uma ditadura. Isso aqui é uma ditadura. Qual foi a linha de argumentação do Rodrigo Maia quando o deputado Paulo Ganimi pede a palavra? Né? Uma questão de ordem, teria que ter sido dada a palavra para ele, teria que ter sido submetido o destaque do fundo eleitoral. O que ele fala? Não, o presidente sou eu. Ele dá uma carteirada. Isso é autoritarismo. Né? Se fosse para deixar assim, já que o Congresso está às moscas, fecha o Congresso de uma vez. Então, se quem manda no Congresso é o presidente da casa, que tem 70 mil votos populares, então vamos seguir por essa linha. Né? Então, eu acho perfeitamente possível fazer política sem tomar lá da cá, mas é óbvio que vai doer. Porque já voltando à metáfora dos vira-latas, Mona Lisa, eles não vão largar o osso. Desculpe, precisei te interromper, porque de novo está desigual. O Caio é mais empolgado quando fala, então vou fazer uma pergunta antes das considerações finais.
Mas vamos lá, é isso, o debate é isso. E eu vou aqui pontuando e tentando fazer esse equilíbrio. Minha pergunta para vocês, para colocar para vocês é: o Congresso é então o problema da política brasileira? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Caio, começando com Caio. Bom, e depois o Augusto. Não, Mas lembre-se do tempo, por ótimo, favor. não, isso seria muito simplista, né? O problema não está só no Congresso, o problema é sistêmico. Como eu disse, na verdade é um problema de isonomia, de igualdade no sistema eleitoral. Enquanto a gente não tiver uma reforma política, né, enquanto as elites orgânicas, sejam elas sociais, econômicas, das comunidades espalhadas pelo Brasil, elas não tiverem projeção, porque elas precisam da chancela de caciques políticos para entrar na vida pública, esse país realmente não vai avançar. Eu deixo aqui, já que eu tenho pouco tempo, uma ideia que é de candidaturas independentes. Imagina quantos prefeitos extraordinários o Brasil teria se eles não precisassem, se essas lideranças naturais não precisassem passar pelo aval desse tipo de pessoa que até hoje controla, né, aí de forma autoritária, de forma interesseira, as portas da vida pública. Augusto, por favor. Finalmente. A realidade que nós temos hoje é da inércia parlamentar. A verdade é essa. Principalmente das medidas, mais uma vez, totalmente necessárias para um caminhar minimamente satisfatório do país, seja em questões sociais, seja em questões econômicas. Desastroso pronunciamento da gripezinha e os dois pronunciamentos seguintes. O presidente se mostra mais, de alguma forma, tentando unificar a sua própria casa. Sim. Portanto, eu dou votos de que isso funcione, porque o momento agora, volto a dizer, não é um momento de disputa ideológica, muito menos partidária. O momento é de salvar vidas e salvar também, obviamente, a economia. Caio, seus argumentos finais, por favor. Esse argumento ao qual o doutor Augusto, esse amadurecimento ao qual o doutor Augusto se referiu, né, do presidente da República, a gente também pode observar no ministro da Saúde, né, que flexibilizou algumas regras de isolamento, como era da opinião do presidente. Está havendo certamente uma interlocução melhor entre eles. Eu queria só destacar o papel da imprensa nesse processo todo. A gente está falando aqui da tal da governabilidade. Não existe governabilidade quando um dos poderes é comprado, quando um poder se miscui no outro, né? A democracia, ela tem os seus freios e contrapesos. O que não pode ter, e o que a gente vê muito disso em grandes setores da imprensa, é um maniqueísmo. Você achar que você tem um governo federal de demônios e um congresso de anjos. As coisas não funcionam dessa maneira. E não dá para ter a síndrome da pior interpretação possível com tudo que vem do governo federal e dar como certo e legítimo as declarações, né, da Casa Legisladora. Até porque, sim, como eu pude expor aqui no debate, eles não estão preocupados com a população, pelo menos como ficou muito claro na última sessão legislativa da sexta-feira. Muito obrigada pelo debate de hoje. Obrigada, Augusto. Obrigada, Caio. É isso, amanhã tem mais e você já sabe, né, que a CNN é o canal do debate.